vamos lá. Como eu recebo muita gente me perguntando como que é a sessão de acupuntura, então eu decidi fazer um vídeo, eu mesma que fiz o vídeo, então por isso não tá muito perfeito, mas acho que é suficiente para tirar algumas dúvidas. Então, na primeira consulta é feita uma consulta médica completa. Perguntas sobre o seu estado de saúde, por que você está procurando um tratamento. Normalmente os pacientes que vêm para mim já vêm com algum diagnóstico, foi encaminhado por um outro médico. Mas naqueles casos em que o paciente vem de primeira, eu como médica tenho que observar, diagnosticar esse paciente, às vezes pedir exames. Então é uma consulta médica comum, né? Uma consulta clínica. Dentro dessa consulta clínica, alguns questionamentos específicos relacionados ao diagnóstico pela medicina chinesa são feitos, tá? Então eu pergunto sobre a urina, o padrão de sono, traumas na infância, na adolescência. Tento identificar um padrão comportamental para identificar qual é o tipo de paciente que eu estou recebendo, porque o grande lance da medicina chinesa é justamente fazer esse link entre a doença física e a doença mental, e o padrão mental, né? A partir dessa primeira avaliação, a gente já faz uma primeira sessão de tratamento. Esse tratamento ele é feito com acupuntura, seja com as agulhas de acupuntura, que são um fiozinho de cabelo, né? Não dói para colocar, a gente não sente a picada, porque a agulha ela é introduzida através de um pequeno introdutorzinho, que é um caninho de plástico, né? Então ele engana o nosso sistema nervoso, a gente sente o toque do plastiquinho, que é um cilindro, né? Então você sente o toque do cilindro, mas você não sente a picada da agulha, né? Alguns pontos de acupuntura são um pouco mais dolorosos pelo padrão de desarmonia energético, tá? Então não é dor da picada, não é dor de injeção, completamente diferente. É uma dor de sensação de peso, às vezes como se fosse um choque, né? A gente não procura esse choque, essa sensação de choque, a não ser em casos muito agudos, coisa em que eu preciso resolver o problema naquele momento. Aí sim, a gente busca essa sensação que pela medicina chinesa se chama de teti, que é a sensação do choque com a ponta da agulha. Mas eu normalmente no consultório evito essa sensação. Acredito que seja desnecessária e a gente consegue bons resultados ao longo das sessões, já que os efeitos se somam, né? A liberação de endorfinas, de hormônios que melhoram a nossa imunidade, tem um padrão de se somar ao longo dos tratamentos. Normalmente os tratamentos duram 3 sessões, pode se prolongar se for algo muito crônico, algo que acompanha a pessoa há muitos anos, ou que a pessoa tenha dificuldade de fazer essa viagem interna, de entender que esse padrão energético vem em razão de formas de pensar, de viver a vida, né? Mas é um caminho. A partir do momento que você entra no meu consultório, nós vamos trilhar um caminho juntos em direção a a percepção, né, desse caminho, né, que é o caminho da cura, que é o caminho da melhora física a partir de um padrão energético, de um padrão mental bem resolvido. O tratamento por acupuntura, então, ele é feito pelas agulhas. A gente também pode colocar sementinhas nos pontos da orelha através da auriculoacupuntura, né? Nos casos de bloqueios ou excessos de energia, a gente usa a ventosa. A ventosa ela é colocada sob pressão, então, como ela puxa a pele, às vezes fica aquela manchinha arredondada. Também tem indicação, perdão. E a moxa, que é um bastão de ervas, o meu é um bastão de ervas com carvão, que é para evitar um cheiro muito forte e tal. E ele, na verdade, ele serve para melhorar
energia yang nos pontos determinados. E é isso. Espero que a maior parte das dúvidas sejam esclarecidas dessa forma. O atendimento aqui, ele é individual, o que significa que eu fico com o paciente do início ao fim, né? Eu não atendo mais de um paciente ao mesmo tempo. É uma consulta totalmente individual e leva tempo. Então, a primeira consulta vai em torno de 1h30, 1h40 e as sessões seguintes mais ou menos 1 hora, tá? E nesse processo a gente vai se conhecendo, vamos estabelecendo alguns diagnósticos que às vezes numa primeira consulta eu não consigo em um tempo muito curto chegar na base do problema, mas ao longo das sessões isso acontece. Mas como eu disse, normalmente 2 a 3 sessões. Eu prefiro que os pacientes não fiquem dependentes de mim e eu gosto de ensinar os pacientes através de orientação de alimentação, de exercícios, ou mesmo das ervas quando necessário, né? Eu acho que a base do tratamento da medicina chinesa é esse tratamento das sessões de acupuntura, ventosa e moxa. E em alguns casos, o tratamento com ervas se faz necessário e obrigatório para a gente ter bons resultados também.